Senhoras e senhores, pedimos a atenção de todos, por favor. Convidamos ao palco o presidente do IASP, Dr. Diogo Leonardo Machado de Mello, o nosso palestrante convidado, o excelentíssimo senhor ministro Mauro Campbell Marques, a conselheira e diretora da revista do IASP, doutora Roberta Toledo, e o diretor adjunto do Instituto, doutor Marcelo Nobre. Boa tarde a todas e todos. Queria inicialmente cumprimentar o doutor Rui Celso Reale Fragoso, Zé Horácio Halfeld Rezende Ribeiro, doutor Renato de Melo Jorge Silveira, eternos presidentes dessa casa, que dignificam a história de nossa instituição. Dr. Leonardo Sica, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, aniversariante do final de semana, não é? Pois a sobremesa será em vossa homenagem. Doutora Renata Maris, presidente da Associação dos Advogados de São Paulo, minha fiel escudeira, amiga, parceira. Desembargador Fernando Torres Garcia, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Desembargador Antônio Beretta da Silveira, vice-presidente do Tribunal. Desembargador Francisco Eduardo Loureiro, corregedor-geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. E aqui um agradecimento muito especial a vossas excelências, parceiros de 150 anos, né? Pela fidalguia, né, de receber esta diretoria, especialmente nas últimas semanas. Então, um agradecimento especial a vossas excelências. Ministro Rogério Schietti, nosso mais novo associado honorário, que vem prestigiando aqui os trabalhos do Instituto. Desembargador Silmar Fernandes, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo. Desembargador Enio Rosseto, presidente do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo. Dr. Fábio Preto, secretário de Estado da Justiça e da Cidadania, grande parceiro deste Instituto, auxiliar em grandes momentos da nossa instituição. Aqui um cumprimento especial ao Dr. Antônio Cláudio Maris de Oliveira, Dr. Roberto Rosas, doutora Roberta Toledo, parceiros da advocacia e do conselho desse instituto, Dr. Tiago Massadi, presidente da Associação Paulista. Mais um cumprimento especial à doutora Vanessa Mateus, não é? Futura presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros. Posso falar, né? Que nos honra com a presença. Dr. César Asfor Rocha, sempre ministro associado desta casa, presidente do Conselho Superior da Fiesp, aqui representada. Dr. Eduardo Tuma, Tribunal de Contas do município, aqui prestigiando. Desembargador Mairan Maia, associado desta casa, professor da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, aqui representando também o Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Dr. Fernando Quadros, representando o Tribunal Regional Federal da Quarta Região. Dr. Rodrigo Jorge Moraes, presidente do Movimento de Defesa da Advocacia. Meu grande amigo, Dr. Marcelo Nobre, diretor adjunto desta casa e um dos grandes responsáveis pelo sucesso deste evento, que também não deixa de ser homenageado por ter feito parte da primeira composição do CNJ, já que é objeto da nossa exposição hoje. Cumprimento muito especial à senhora Lúcia Clara Gil de Brito Campbell Marques, aqui nos prestigiando, esposa do ministro. Membros da minha diretoria, doutora Marina Pinhão, doutora Paula Tonani, Luiz Antônio Alves de Souza, doutor Milton Flávio, e as minhas queridas amigas e funcionárias desse instituto, Elaine, Bianca, Raquel e Yasmin, pelo sucesso incondicional deste evento.
estimadas associadas, associados, é com imensa satisfação que o Instituto dos Advogados de São Paulo realiza essa reunião almoço, ocasião em que se une homenagem, celebração e compromisso com o futuro. Hoje prestamos uma justa homenagem ao ministro Mauro Campbell Marx, corregedor nacional de Justiça e associado honorário desta instituição. Ministro que tem a sua trajetória marcada pela defesa de políticas públicas, em especial ambientais, pelo diálogo com os povos originários e contribuições legislativas de grande relevância. Nunca é demais de lembrar que há 10 anos atrás o ministro Campbell Marx presidiu a comissão de juristas que elaborou o anteprojeto para desburocratizar a administração pública. Em 2018, coordenou a comissão da Câmara dos Deputados que resultou na atualização da Lei de Improbidade Administrativa. Sua trajetória honra a magistratura brasileira e inspira todos nós que acreditamos na justiça como pilar da democracia. Esta homenagem, portanto, é também uma reafirmação da parceria leal, respeitosa e construtiva que o IASP mantém com as instituições do sistema de justiça. Ao mesmo tempo, celebramos neste ano os 20 anos do Conselho Nacional de Justiça. 2 décadas em que o CNJ se consolidou como órgão essencial para a modernização do judiciário, introduzindo controle, planejamento e transparência em dimensões inéditas desde a Constituição de 88. Neste caminho, o Instituto esteve presente desde o início. Fomos pioneiros em convênios de formação de mediadores e conciliadores e temos orgulho de registrar hoje a nossa 50ª turma que está sendo formada em parceria com o CNJ em formação de mediadores e conciliadores com um excelente trabalho da desembargadora, nossa associada, Maria Cristina Zucchi. Isto simboliza a confiança recíproca do Instituto e o seu compromisso com a pacificação social. Hoje também celebramos o lançamento de uma obra de Vossa Excelência, Cortes Superiores e o Código de Processo Civil. Aliás, este livro, que é coordenado pelo ministro, está sendo vendido aqui fora e o ministro, ao final da palestra, poderá dar os autógrafos a este grande público que hoje o prestigia. Mas vale também reafirmar, senão a doutora Roberta ficaria brava comigo, e a minha diretoria, que hoje nós também lançamos o volume 40 da revista do Instituto. E, coincidentemente, este volume homenageia e escreve monocraticamente sobre os trabalhos do CNJ. Dedicamos esse volume aos 20 anos do CNJ, controle e transparência. Esse número especial reúne reflexões de ministros, membros do CNJ, representantes do Ministério Público e da Advocacia, compondo um grande mosaico de diagnósticos e propostas de aperfeiçoamento para o futuro. Mas este encontro também é propositivo, ministro. O IASP sempre se distinguiu por abrir espaço ao debate qualificado. Aqui discutimos grandes temas que impactam o país, desde sustentação oral, do acesso à justiça, a regulamentação dos precatórios e os intrincados temas envolvendo os órgãos prestadores de serviços notariais e de registros públicos. Sempre com a marca que nos define: diplomacia, colaboração, assertividade e rigor científico. Senhoras e senhores, o protagonismo do IASP não nasce por acaso. Isso é fruto de 150 anos de história, de uma atuação contínua, organizada e comprometida com a sociedade civil. O Instituto não se limita e não se limitará a observar os acontecimentos. Participará e influenciará os caminhos para o direito e a justiça no Brasil. Ao homenagear o CNJ
eu, ministro Campbell Marques, reafirmamos nossa missão: ser ponte entre a advocacia, magistratura e toda a comunidade jurídica, promovendo um judiciário cada vez mais moderno, acessível e equilibrado. Que essa celebração seja também um chamado para o futuro, em que o IASP seguirá exercendo, com tradição e vitalidade, o protagonismo que a história lhe confiou, sempre em defesa do Estado Democrático de Direito, das instituições e da democracia brasileira. Senhoras e senhores, ministro Campbell Marques. Muito boa tarde a todos e a todas. Eu falava ao Dr. Diogo Leonardo, presidente desta casa, da emoção que é para mim, um amazonense da periferia de Manaus, do Parque 10 de Novembro, poder estar aqui diante dos maiores operadores do direito deste país e daqueles que, nos últimos 18 anos, são responsáveis pela construção de um juiz no Superior Tribunal de Justiça. Daí a minha gratidão a todos vocês. Quero saudar, então, novamente o Dr. Diogo Leonardo, na pessoa de Sua Excelência, todos os membros da diretoria do IASP, saudar o Dr. Roberto Toledo aqui, já antecipadamente agradecer pela homenagem que presta aos 20 anos do STJ, ao querido amigo e conselheiro de sempre do Conselho Nacional de Justiça, Marcelo Nobre, e que tenho lá a responsabilidade da parte melhor da família dele, que é a Mônica, ao meu lado, lá no CNJ. Saudar aqui também outro ex-conselheiro e ex-corregedor nacional de Justiça, ministro César Aço Rocha. Saudar Sua Excelência, ministro Rogério Schietti, meu colega em atuação no Superior Tribunal de Justiça, na terceira turma. A primeira é sempre a melhor, ele sabe disso, mas ele um dia vai chegar lá. Saudar os queridos amigos e parceiros de magistratura aqui presentes, nas pessoas do eminente presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, embaixador Fernando Garcia. Saudar os senhores corregedores brasileiros, na pessoa do desembargador Loureiro, que é corregedor do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Saudar os membros do Executivo, na pessoa do sempre juiz, mas agora secretário de Estado de Justiça, decano do secretariado, ou como a terminologia correta aqui em São Paulo, secretário de Estado dos Negócios da Justiça, embaixador Fábio Prieto. Saudar Sua Excelência, senhores desembargadores federais aqui presentes, na pessoa dos meus queridíssimos amigos que estão aqui, com certeza, a mercê dessa amizade longeva, Mairan Maia e Fernando Quadros, todas as desembargadoras e desembargadores aqui presentes. Saudar as juízas e as juízas brasileiras, na pessoa da Vanessa Mateus, que é a futura presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros. Saudar os juízes aqui presentes, na pessoa do querido e tão fortemente, intensamente aqui, até trouxe trovão para cá, que é o Tiago Massari. Saudar o meu professor de sempre, ministro de sempre do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Roberto Rosas. Saudar as advogadas brasileiras, me permitam, na pessoa de Manuela Campbell Marques, minha filha, que está aqui presente também. E, ainda há pouco, saudar os empresários e empresárias, todos aqui presentes, na pessoa do meu amigo Marcos Molina e Márcia, que estão aqui presentes também. Eu quero falar um pouco do que ainda há pouco dizia lá na sala reservada, que o CNJ, ele sim veio ao encontro de tudo aquilo que o IASP já preconizava há muitos e muitos anos. Eu falo sempre, o ministro César Rocha está aqui presente, foi corregedor nacional,
e foi o primeiro corregedor a aposentar um desembargador de um Tribunal de Justiça, e foi do meu estado, inclusive. E isso dá uma nota do papel do Conselho Nacional de Justiça, da transformação que o Conselho Nacional de Justiça trouxe. Eu sempre falo, colega Schietti, Rogério querido, que nas palestras que falo sobre os 20 anos do STJ, do CNJ, melhor dizendo, de que basta procurar em aplicativos, verão uma entrevista em que uma desembargadora, presidente de um tribunal deste país, é entrevistada, Marcelo a se recordar disso também, foi ao tempo em que Sua Excelência ascende ao Conselho Nacional, e a jornalista pergunta: mas, desembargadora, a senhora, é verdade que a senhora empregou 23 parentes seus aqui na presença do tribunal? Eu disse: querida, porque eu só tenho 23, se eu tivesse 24, eu, por certo, empregaria todos eles. Mas se eu não cuidar dos meus, quem é que irá cuidar? Foram tempos idos. Lamentavelmente, isso ainda há falhas que nós encontramos, mas necessariamente eu quero falar, então, da minha profunda honra e enorme responsabilidade de estar aqui nesta tribuna, dividindo esse espaço com uma plateia tão qualificada. O CNJ nasceu como resposta institucional a um contexto de morosidade, ausência de transparência e falta de integração em tribunais. Minha homenagem aqui aos protagonistas disso no âmbito político, no âmbito do judiciário também, Gilmar Ferreira Mendes, Nelson Jobim e Zulaê Cobra, que não está aqui presente, mas está com o filho dela aqui presente. A emenda 45 de 2004 trouxe o Conselho como órgão administrativo de controle, mas também como instrumento de modernização e de construção da confiança social no Judiciário. Passadas essas 2 décadas, é possível com segurança afirmar que a história do Judiciário brasileiro se divide em antes e depois do Conselho. Mais do que afirmar da relevância do Conselho, é preciso destacar que o Conselho superou o paradigma de ser um órgão de controle administrativo, financeiro e disciplinar, para se transformar em verdadeiro indutor de políticas públicas no âmbito do Poder Judiciário Nacional. Nessa ordem de conversa, portanto, eu organizei em 3 eixos para nós conversarmos aqui. O primeiro deles, transparência, controle e fortalecimento da Corregedoria Nacional. O Conselho é, sem dúvida, um dos maiores avanços institucionais na história recente da República. Sua criação respondeu à necessidade de estruturar um judiciário que crescia em importância, mas era criticado pela morosidade, pela falta de integração entre tribunais, uma chaga que ainda persiste, mas em doses bem menores, e pela ausência de transparência. Hoje, passados esses 20 anos, é impossível pensar no Judiciário Nacional sem o papel do Conselho Nacional de Justiça. Desde a sua criação, o Conselho tem transformado a forma como administramos a justiça. Lamentavelmente, o Brasil ainda é dentre aqueles países em que entrega a gestão pública de um tribunal nas mãos de um magistrado. Lembremos a transformação que foi na saúde pública, quando José Serra, no Ministério da Saúde, tirou os professores da frente dos hospitais públicos, médicos, e colocou pessoas habilitadas à administração hospitalar. É este o avanço que o CNJ se propõe na próxima década. Hoje, nenhum tribunal brasileiro pode ignorar as metas nacionais, os indicadores de produtividade, os relatórios do Justiça e Números. Essa cultura de gestão pública no Judiciário é fruto direto da atuação do Conselho. Ao lado disso, a criação de mecanismos de fiscalização e controle disciplinar ampliou a integridade institucional e aumentou a confiança em nossos juízes e juízas, não é, Vanessa?
O CNJ mudou a cultura administrativa da justiça brasileira. O que antes era fragmentado, hoje se organiza por meio de metas nacionais, do Justiça em Números e da coleta e análise de dados estatísticos. A gestão baseada em evidências, a padronização de procedimentos e a exigência de transparência se tornaram parte do nosso cotidiano. Isso significa mais responsabilidade para os tribunais, mas também mais confiança para a sociedade. Um instrumento essencial dentro desse cenário é o painel interativo de gestão do CNJ, que possibilita o acompanhamento em tempo real de dados operacionais de diversos tribunais em indicadores como tempo médio de tramitação de processos, número de casos pendentes, execução de metas nacionais. Essa visibilidade pública reforça a responsabilidade interna e consolida a confiança da população. A governança também se dá pela atuação da nossa Corregedoria Nacional de Justiça. Presto aqui homenagem à equipe técnica e desprendida da Corregedoria nas pessoas do doutores André Azevedo Machado e Fabiano da Rosa Tessolim, aqui presente. Essa atuação disciplinar, associada à existência de ouvidorias e canais de participação cidadã, estabelece um sistema de freios e contrapesos essencial para garantir que a autoridade judicial e administrativa seja exercida com integridade. Além disso, sanções administrativas, afastamentos, correções e correções internas, quando necessários, demonstram que o controle não é meramente simbólico. A transparência, por outro lado, torna-se cada vez mais exigida, não apenas dos números e estatísticas, mas nos critérios de escolha para cargos de gestão, para promoções, para critérios aplicados nas correições, tudo alinhado a normativas do Conselho Nacional e à Constituição. A democratização desses processos, como exames nacionais para cartórios, para ingresso ou promoção na magistratura, políticas de diversidade, torna visível que a Justiça está sujeita a controles públicos e não está sobre uma bolha institucional. Minha saudação aqui ao aniversariante da semana, Leonardo Sica, da Augusta Ordem dos Advogados do Brasil, seccional São Paulo. Outro ponto fundamental cujos pleitos normalmente coincidem com a minha atuação no Superior Tribunal de Justiça. Outro ponto fundamental é a ampliação de acesso à informação e à participação dos cidadãos. Os portais de transparência do CNJ e dos tribunais, o acesso via balanços públicos, relatórios, ouvidoria, tudo isso permite que advogados, entidades da sociedade civil, jornalistas, nossos fiscais e cidadãos comuns acompanhem decisões, fiscalizem práticas, proponham representações. Um exemplo recente, o portal jus.br, lançado pelo CNJ, já é utilizado por mais de 500 mil de pessoas para serviços judiciais, o que melhora o acesso e reduz a burocracia. Dentro dessa estrutura, a nossa Corregedoria Nacional, a nossa não, dos brasileiros, exerce papel vital. Mais do que órgão de fiscalização, é espaço de orientação, de diálogo e de disseminação de boas práticas. Nas inspeções que, sob a nossa gestão, já foram realizadas em 16 tribunais dos 91, em 4 regiões do país, buscamos não apenas identificar falhas, mas, sobretudo, oferecer caminhos, propor soluções e induzir políticas públicas que garantam mais eficiência e legitimidade na nossa atuação. É importante, portanto, relembrar aqui que esse aperfeiçoamento institucional em governança e transparência está atrelado a marcos legais e normativos externos, como a Emenda Constitucional 45,
que criou o CNJ, mas também a resoluções do próprio Conselho Nacional. O Conselho, por exemplo, tem políticas para a valorização de pessoas, para equilíbrio na distribuição de servidores entre primeiro e segundo graus de jurisdição, para a adoção de linguagem simples, para a comunicação. Há quem fale que o ministro Fachin deve revogar isso. Para a comunicação clara com o público, o que reduz assimetrias de informação. Todos esses elementos, estatísticas, inspeções, correções, participação, normas, não são uma finalidade em si, mas meios para que a justiça brasileira deixe de ser percebida como distante, opaca ou inacessível. E permitam-me sublinhar que a transparência não é um fim em si mesmo. Ela é, sim, um meio para garantir legitimidade, garantir a cidadania e assegurar que o serviço público esteja, de fato, a serviço do povo, nosso destinatário. O Conselho, com a Corregedoria, tem mostrado que controle e eficiência não são obstáculos à independência judicial. Ao contrário, são condições para que a independência seja exercida com responsabilidade republicana. E nesse campo de controle disciplinar, o Conselho e sua Corregedoria também têm atuado de maneira intensa. Desde a criação do Conselho, foram aplicadas sanções administrativas de aposentadoria compulsória a mais de 200 juízes. Apenas em 2024, mais de 20 foram afastados de suas funções por condutas incompatíveis com a magistratura. Faço aqui um registro por justiça que esse número é ínfimo diante de 18 mil juízes brasileiros. Agora, também registro que o exercício da magistratura no Poder Judiciário Nacional, do Brasil, portanto, é diferenciado se comparado a qualquer parte do mundo, sobretudo por 83 milhões de ações de tramitação neste país e na capacidade que ainda se tem, por exemplo, novamente, de em um único recurso repetitivo julgado por mim na primeira sessão, 25 milhões de processos foram para o lixo. Isso demonstra a necessidade de aprimoramento da eficiência do Poder Judiciário Nacional. Faremos um pouco da modernização da justiça brasileira com o CNJ. Superados os aspectos, portanto, de governança e transparência, passo agora a um ponto que é consequência natural desse processo, a modernização. Se há 20 anos trabalhávamos com volumosos acervos de processos físicos, hoje todos os tribunais operam em ambiente digital. Faço um registro de justiça aqui ao Superior Tribunal de Justiça, que em 2010, na gestão de César Rocha, buscou o apoio de 300 deficientes auditivos para que fizessem a digitalização de mais de 300 mil processos no Superior Tribunal de Justiça e começaram um trabalho de digitalização processual e de acesso absoluto aos autos. Da informalização dos processos às sessões virtuais e telepresenciais, passando pela implementação de justiça 100% digital, núcleos de justiça 4.0, balcões virtuais e painéis de business intelligence. A justiça brasileira assumiu um novo patamar de eficiência, sempre incentivado pela atuação do Conselho Nacional de Justiça. Por certo, o Conselho Nacional debruça-se agora, na era pós-pandemia, em regulamentar um pouco melhor essa atuação digital, virtual, por videoconferência, nos tribunais e no judiciário como um todo. Todos sabem, eu sou natural da Amazônia brasileira e lá as dificuldades de comunicação ainda são muito intensas. E isso faz com que o cidadão e a cidadã do interior do Amazonas, do Pará, do Acre, de Rondônia, Roraima, Tocantins, a população tenha um pouco mais de dificuldade de acesso pelos meios de internet.
Recentemente, o Conselho Nacional regulamentou o uso da inteligência artificial no Poder Judiciário, estabelecendo parâmetros de auditabilidade, ética, proteção de dados e mitigação de riscos. Esse passo sinaliza que, mesmo em meio às transformações tecnológicas e à busca por maior eficiência e redução no tempo de processamento de demandas, não perderemos de vista o compromisso com os direitos fundamentais dos brasileiros e brasileiras. A modernização da justiça não pode ser lida com um olhar restrito à tecnologia. Minha homenagem aqui a todos os engenheiros dessa área, na pessoa daquela que é minha fonte de inspiração permanente, a Lúcia Clara. Ela também, essa modernização, se revela na criação de políticas públicas indutoras de transformação social. A adequação do Poder Judiciário ao presente e ao futuro, portanto, demanda também uma modernização normativa e, nesse passo, a atuação do Conselho Nacional e de sua corregedoria merecem realce. Destaca-se a criação de políticas específicas para alcançar populações historicamente excluídas, indígenas, quilombolas, pessoas em situação de rua, pessoas idosas, pessoas com deficiência. O CNJ tem promovido justiça itinerante, retificação de registros civis, políticas judiciais que consideram diversidade, acolhimento, garantia de direitos. Isso exige inovação, não só tecnologia, legislativa, regulatória, cultural. No último registro levado a cabo no mês de julho, pasmem, somente no sistema penitenciário da Paraíba tinham quase 300 presos sem nenhum registro. 300 presos. O Conselho também atuou e continua atuando fortemente na modernização dos cartórios, aqui representados. A Ana está aqui representando. Com o ENAC, ela também é membro da banca. Democratizou o acesso a essas carreiras, estabeleceu critérios técnicos e isonômicos, rompendo velhas práticas de cartórios hereditários, capitanias hereditárias ou de influência local. Isso traz maior justiça social e qualidade técnica na prestação desses serviços essenciais. Pasme, na última inspeção que fiz em um estado da federação, havia lá uma senhora delegatária que estava interditada judicialmente há 5 anos e não perdia a delegação. Ex-primeira-dama do Estado. A modernização do serviço registral, com digitalização de registros, plataformas integradas, simplificação de procedimentos, tem impacto direto sobre direitos civis básicos, dignidade e identidade, essencialmente para povos indígenas e quilombolas. A justiça não é moderna se não garante esses direitos mínimos aos cidadãos. Outra frente de modernização importante é a dos instrumentos processuais e institucionais, audiências virtuais, sessões remotas, uso de videoconferência, uniformização de tabelas processuais, criação de núcleos de justiça 4.0, aplicação de inteligência artificial sob regulamentação, é óbvio, uso de painéis de gestão e sistemas eletrônicos para facilitar a movimentação processual. Eu defendo intransigentemente a modernização desses serviços no Conselho Nacional e na Corregedoria, porque nos primórdios do Conselho Nacional de Justiça e também do Ministério Público, de onde vim, lamentavelmente, houve uma quadra em que houve um trabalho intenso de coleta de dados. Nós, promotores e juízes, não fazíamos outra coisa senão preencher 1000 formulários e esses dados não eram cientificamente tratados para serem convertidos em política pública. Isso ficou para o passado já no CNJ e esperemos que no Conselho Nacional do Ministério Público se faça o mesmo. A justiça digital tem permitido que cidadãos, advogados, partes possam peticionar, consultar processos, acompanhar decisões à distância, algo impensável há 20 anos. Ademais,
Modernização significa também cuidado com o capital humano da justiça, formação continuada de magistrados e magistradas, servidoras e servidores, pessoal dos cartórios, políticas de diversidade no acesso e na permanência, políticas anticorrupção e de ética, além de iniciativas que garantam bem-estar no trabalho, de gestão de pessoas e de prevenção de assédio e discriminação. O Conselho Nacional, em seu papel corretivo e normativo, tem editado regulamentos, resoluções, promovido comissões e programas voltados a esse fim. Destaco ainda outras atuações inovadoras do Conselho: a criação do Cadastro Nacional de Adoção, em 2008, a regulamentação das audiências de custódia, em 2015, a Política Judiciária Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, em 2018, o Exame Nacional da Magistratura e o Exame Nacional dos Cartórios, em 2024. Essas medidas mostram que a modernização, repito, da Justiça não é apenas tecnológica, mas também normativa e cultural. Quanto à eficiência, fiscalização e aproximação com a sociedade civil, um outro eixo que eu pretendo abordar. A terceira perspectiva, portanto, que quero abordar é essa. Em 20 anos, tornou-se inegável que a eficiência é imperativo não apenas em prazos judiciais, mas também na qualidade do serviço prestado. O CNJ instituiu o Fórum Nacional de Recuperação Empresarial e Falências, o FONAREF. Há membros do FONAREF aqui, o doutor Luciano Tavares, representa a Amazônia lá no Conselho. Harmonização jurisprudencial nesse âmbito, de modo a preservar empresas viáveis, garantir segurança jurídica, proteger credores e trabalhadores e evitar demissões e falências desnecessárias. Os advogados e advogadas públicos brasileiros sabem do trabalho que desenvolvi na primeira sessão, ao tempo da pandemia, para que empresas geradoras de riqueza e renda, emprego neste país, não quebrassem. Esse esforço também se reflete nas audiências concentradas de conciliação, mediação e nos juizados especiais, instrumentos que buscam resolver conflitos consensualmente, reduzindo a litigiosidade, os custos para o Estado e para os cidadãos, além de desafogar o Judiciário Nacional para que concentre nos casos que demandam debate substancial. A fiscalização por meio da Corregedoria Nacional ganhou corpo e amplitude, não apenas em procedimentos disciplinares, mas em visitas às unidades prisionais, inspeções em varas e tribunais, observância de adequação operacional e patrimonial, verificações de cumprimento de metas e de padrões mínimos de atendimento. E isso sempre ouvindo demais a fonte geradora dessas críticas, a própria Magistratura Nacional. Faço um registro aqui, por exemplo, do desempenho do ministro Rogério Schietti em alertar o Conselho Nacional e a Corregedoria para a tragédia que existe ainda no Tribunal de Justiça, no âmbito do Judiciário de Pernambuco, no âmbito criminal, em que proporcionalmente, me corrige o Rogério, a terceira seção tem um índice de concessão de habeas corpus maior para Pernambuco do que para São Paulo, se duvidar, diante da dificuldade no gerenciamento da área criminal no estado de Pernambuco. Outro campo de fiscalização que tem recebido atenção é o das políticas antirracistas, de equidade de gênero, de acessibilidade para pessoas com deficiência, atividades que demandam monitoramento, correção de desvios, garantias legais de atendimento adequado, atuação regional descentralizada, diálogo contínuo com comunidades afetadas. A Corregedoria deve verificar se as decisões internas dos tribunais e magistrados incorporam realmente as políticas públicas de forma prática e eficiente. Em outra medida, a aproximação do Poder Judiciário Nacional com a sociedade civil talvez seja um dos legados do CNJ que mais ecoam. Pessoas comuns, associações, comunidades, movimentos sociais são interlocutores reconhecidos por nós. A existência de ouvidorias, do acolhimento de representação popular, participação em consultas públicas
para a elaboração de resoluções, participação em fóruns temáticos, fiscalização externa pelas entidades civis, são pontos que denotam essa sinergia entre o Poder Judiciário e a sociedade brasileira. Exemplos práticos recentes incluem a Justiça Itinerante, programas que vão aos territórios mais distantes, comunidades quilombolas, indígenas, ribeirinhas da minha Amazônia, para garantir emissão de documentos, retificação de registros civis, acolhimento não se restringe a fóruns ou tribunais, mas vai ao encontro das pessoas, para que elas sejam vistas e saiam dessa invisibilidade. Sobre o ponto, relevante destacar que ações emergenciais ou de impacto social, por exemplo, para pessoas em situação de rua, políticas de atenção à pessoa idosa, adolescentes em conflito com a lei, ganharam prioridade institucional e financeira em diálogo com movimentos sociais, com parceiros da sociedade civil, com leis, com planos nacionais. Os mutirões, como o Pop de Rua, que visam oferecer atendimento prioritário e especializado à população em situação de rua, garantindo acesso à justiça, documentos, saúde, assistência social e previdenciária e outras necessidades básicas, como alimentação e higiene, reforçam a visão de que a justiça enxerga o cidadão para além do processo, conferindo-lhe dignidade. Outros projetos, como Começar de Novo, que promove a reintegração social dos presos e egressos por meio de capacitação profissional e postos de trabalho. Registro aqui que no Superior Tribunal de Justiça, quando foi lançado isso ao tempo em que presidia o Conselho, o ministro Gilmar Ferreira Mendes, todas as obras internas no Superior Tribunal de Justiça eram feitas por membros do sistema penitenciário brasileiro. O Pacto pela Equidade Racial, que busca desarticular o racismo estrutural e assegurar oportunidades a grupos historicamente marginalizados, são exemplos eloquentes dessa atuação. Além disso, em 2020, instituiu-se a Política Judiciária de Atenção às Comunidades Quilombolas, assegurando direitos fundamentais a territórios tradicionais, e a recente Política de Alternância de Gênero nas promoções para a segunda instância, sinaliza que o judiciário brasileiro não se limita a acompanhar, mas busca liderar mudanças e transformações sociais de alta relevância. E agora, na última sessão plenária, no último dia 16 de setembro de 2020, o Conselho aprovou o ato normativo de minha iniciativa que deu cumprimento à decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos e determinou a expedição de certidões de óbito às vítimas da chacina de Acari, ocorrida há 35 anos. Foi uma sessão que pedimos todos perdão a essas pessoas. Uma medida simbólica, emblemática e essencial ao amadurecimento de uma justiça que valoriza a memória, a verdade e a reparação das graves violações de direitos humanos neste país. Percebe-se, portanto, que o Conselho e sua Corregedoria não atuam como meros órgãos de controle. Eles são indutores, sim, de políticas públicas especialmente em prol dos mais vulneráveis. E essa aproximação se faz também pela abertura da Corregedoria às representações da sociedade. Qualquer cidadão, ainda que anonimamente, faça esse registro, pode apresentar denúncia sobre conduta irregular de magistrados, com garantia de investigação célere, contraditório e ampla defesa. Esse é um claro exemplo de como eficiência e fiscalização caminham lado a lado com a participação cidadã. Eu não poderia encerrar sem fazer aqui um registro e um agradecimento pelo papel do IASP, por este país, pela cidadania brasileira. Embora já tenha desenvolvido os 3 eixos de minha apresentação, eu não poderia encerrar, portanto, presidente,
minhas reflexões se emprestarem a devida homenagem ao IASP. Esta casa centenária que desde 1874 tem sido protagonista na formação da cultura jurídica nacional e na defesa intransigente do Estado Democrático de Direito. O IASP nasceu sob a inspiração do Barão de Ramalho e de outros juristas que compreenderam o direito como instrumento de justiça social e de felicidade coletiva. Essa herança histórica ecoa até hoje e confere ao Instituto uma posição singular na advocacia e na justiça brasileiras. Ao longo dos seus 150 anos, o Instituto se destacou pela defesa da ética, pela produção doutrinária e pela congregação de diferentes atores do mundo jurídico em torno de um projeto comum: fortalecer a cultura jurídica do país. Foi pioneiro na elaboração do Código de Ética Profissional do Direito no Brasil e antecipou debates sobre modernização, reformas legislativas e métodos alternativos de pacificação social, como arbitragem e mediação. Esses valores de governança e de responsabilidade dialogam diretamente com os princípios que fundamentaram décadas depois, exatamente a instalação e criação do Conselho Nacional de Justiça, homenageado por todas as senhoras e senhores. A história do IASP revela a afinidade com a missão do Conselho Nacional: promover transparência, modernização e aproximação com a sociedade civil. Não por acaso, o Instituto foi uma das primeiras entidades a cooperar tecnicamente com o Conselho, incentivando práticas consensuais. Hoje, ao celebrarmos 20 anos do Conselho Nacional de Justiça nesta casa, reconhecemos que sua trajetória se entrelaça à do IASP, parceiro histórico e fonte de inspiração. Estar aqui como Corregedor Nacional de Justiça, como membro do Superior Tribunal de Justiça, é também render tributo à contribuição inestimável deste Instituto tem dado e continuará a dar à construção de um judiciário mais legítimo, moderno e, acima de tudo, comprometido com a cidadania nacional. Posso afirmar com absoluta segurança, senhoras e senhores, que não há democracia sem um poder judiciário independente e que não há poder judiciário independente sem uma magistratura íntegra, sem juízes e juízas realmente comprometidos com a isenção e com a imparcialidade, com rigor técnico e com coragem cívica. E mais, sem uma advocacia, ao mesmo tempo crítica, efetivamente crítica e altaneira, e atuando na transformação das leis em instrumento vivo de concretização de direitos. Muito obrigado a todos. Ministro Mauro Campbell Marques, essa casa é de Vossa Excelência. Sinta-se homenageado. E aqui eu pediria à conselheira Roberta Toledo e ao doutor Marcelo Nobre que entregassem essa placa em homenagem do Instituto dos Advogados de São Paulo, que homenageia o ministro Mauro Campbell Marques, Corregedor Nacional de Justiça, agradecendo-o pela exposição realizada na reunião almoço de 22 de setembro de 2025. Muito obrigado. Eu também lembraria a todos que o ministro estará autografando o livro Cortes Superiores e o Código de Processo Civil na saída de nosso almoço. Muito obrigado a todos.